Que a paz e a bênção divina acompanhem o dia de cada pessoa que nos ouve. É com essa energia e, confesso com muita curiosidade, que começamos mais um mergulho nas ideias hoje. Nossa missão, nessa análise detalhada, é explorar um texto que, mexe com estruturas muito bem consolidadas dentro da gente. Nós vamos dissecar o livro O Deus que Destrói Sonhos, do autor Rodrigo Bugarim. E é uma obra fantástica, né? Demais. E o nosso foco hoje recai exatamente sobre o capítulo 1, que tem um título, maravilhoso e um tanto inusitado. Chama A Fábrica de Sonhos ou A Teologia da Xuxa. Esse título já cumpre o papel dele logo de cara, porque brinca com uma referência muito nostálgica para desmascarar algo bem sério. E, olha, para quem está nos acompanhando hoje, eu quero deixar uma provocação inicial para dar o tom da nossa conversa. Manda ver. Considera os mais nobres, mais justos e altruístas são realmente voltados para algo maior? Ou será que lá no escuro do nosso coração, onde ninguém mais vê, eles servem apenas para afagar o nosso próprio ego? Nossa, pesou. Pois é, só para garantir que sejamos os heróis da nossa própria história, né? Essa é a grande tensão que a gente vai explorar hoje. E para começar a entender de onde vem essa confusão nas nossas cabeças, eu preciso dizer que a referência pop que o Rodrigo Bugarim traz me pegou de surpresa. Mas pensando bem, faz todo o sentido do mundo. É muito cirúrgico. Sim, ele evoca a cultura pop dos anos 90, especificamente aquele filme Lua de Cristal, da Xuxa. Ele cita aquela música tema clássica que quase todo brasileiro conhece. Aquela parte onde ela canta com toda a convicção, tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Um clássico absoluto. Exato. E logo em seguida ele junta isso com o famoso slogan da boneca Barbie, que martela na cabeça das crianças o lema de que você pode ser o que quiser. O ponto dele é mostrar como a sociedade absorve essas mensagens na infância de forma super colorida, inocente, e acaba transformando isso na base de uma teologia para a vida adulta. O que é fascinante aqui é exatamente como essa mentalidade pop, que parece completamente inofensivo e até fofa, ilustra um conceito sociológico muito profundo e complexo, sabe? Certo. Essas referências de consumo de massa se conectam perfeitamente com o que o sociólogo Christian Smith definiu como o deísmo moralista terapêutico. É um termo técnico, sim, mas explica exatamente o ar que a gente respira hoje. Certo, vamos desempacotar isso, porque deísmo moralista terapêutico é um nome de peso. E eu quero garantir que todo mundo que nos escuta consiga visualizar isso na prática. Imagine uma terça-feira comum, trânsito caótico, a pessoa está super atrasada para o trabalho e derrama café na camisa. Como que esse conceito gigante se manifesta na mente dessa pessoa ali, na hora? Dá um exemplo claro de como isso funciona. Excelente exercício. Vamos quebrar esse termo em 3 partes, então. O deísmo é a crença de que Deus existe e criou o mundo, claro, mas ele fica lá longe. Distante de tudo. Isso. Ele não se intromete na sua terça-feira, a menos que você precise que ele resolva o trânsito ou, limpe a sua camisa. É como se ele fosse um mordomo cósmico. Um gênio da lâmpada. Tenta ser simpático com os vizinhos, então Deus tem a obrigação moral de te abençoar e garantir que o seu dia termine bem. Vira uma transação, né? Um toma lá da cá. Totalmente transacional. E a parte terapêutica, que é a cereja do bolo, afirma que o objetivo central da sua vida não é o sacrifício, não é a virtude ou crescer através da dor. O objetivo é pura e simplesmente ser feliz e se sentir bem consigo mesmo. Entendi. Então, quando o café cai na camisa, a pessoa não pensa que foi só um imprevisto. Exato, ela não pensa, paciência. Ela pensa, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, o universo está falhando comigo. O divino só é acionado como um analgésico, sabe? Para consertar o que fugiu no nosso controle. Espera aí, porque isso soa quase cínico. E eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui um pouquinho. Fica à vontade. Eu acredito que muita gente ouvindo agora pode estar pensando a mesma coisa. Existe realmente algo de errado nisso? Quero dizer, é tão absurdo assim ter a expectativa de que, se vivermos uma vida correta, se a gente não fizer mal a ninguém, nossos planos vão dar certo e seremos abençoados? É uma pergunta justa. Né? Como a gente consegue diferenciar uma fé genuína dessa chamada fé de Xuxa?
Porque, à primeira vista, buscar a felicidade sem machucar os outros parece o básico de uma vida boa. A linha que separa essas duas coisas é bem invisível a olho nu, sabe? Porque ela mora lá na raiz das nossas motivações e na compreensão da nossa própria natureza. Para responder a isso, o livro nos leva direto para a narrativa de Gênesis, no capítulo 3. Onde tudo complica. O autor faz uma brincadeira muito perspicaz, dizendo que lá no Éden houve um distúrbio na força. O texto de Provérbios 16, no versículo 1, afirma que é da natureza humana fazer planos, que o nosso coração é uma verdadeira fábrica de sonhos, nós somos criados com características inatas para criar, organizar e agir no mundo de forma bela. É como se tivéssemos saído de fábrica com um hardware perfeito, né? Feito para se conectar com algo muito maior que nós. Mas aí ocorreu a queda, o pecado original, e esse distúrbio na força bagunçou o nosso código-fonte. Exatamente. Um vírus entrou no sistema operacional. O teólogo Michael Horton explica isso de uma forma muito brilhante. Ele argumenta que a nossa paixão pela vida, esse desejo de alcançar metas ousadas e grandes realizações, não é ruim em si. Não é um erro desejar coisas grandes, então. Não, porque isso foi originalmente colocado em nós. O problema é que após a queda, a direção desse impulso sofreu um desvio fatal. O alvo original, que era a harmonia do todo e o bem genuíno, se perdeu. E para onde a gente apontou? Para o próprio umbigo. O nosso amor ficou focado obsessivamente em nós mesmos. Nossas paixões santas, digamos assim, ficaram viciadas. Eu gosto de pensar nisso como se o nosso GPS interno tivesse sido recalibrado à força. Não importa o endereço que a gente digite lá, todas as rotas terminam no destino eu. Nossa, é uma ótima analogia. A vontade humana deixou de buscar o bem comum para buscar a própria satisfação. A dinâmica virou o famoso fé em Deus e pé na tábua. A gente sai atropelando tudo em busca de um lugar ao sol, queremos chegar ao topo da nossa carreira e pedimos que o sagrado apenas assine o cheque das nossas vontades. Fica um roteiro totalmente focado no consumidor. Perfeito. E é aí que o perigo se torna muito sutil. Porque, como a gente disse antes, a cultura terapêutica nos convenceu de que, se o sonho não envolve roubar ou fazer mal a alguém, ele é automaticamente puro. A gente cria uma blindagem ética para o nosso egoísmo. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Sabe o que me assustou lendo essa parte? O quê? Eu sempre achei que ambição ruim era aquele clichê do executivo de Wall Street, sabe? Aquele cara de terno que quer ser bilionário pisando na cabeça dos funcionários. É muito fácil apontar o dedo para um sonho puramente materialista e dizer, tipo, olha lá o egoísta. Com certeza, o vilão de filme. Isso. Mas o texto nos coloca diante de um dilema bem desconfortável. E se o sonho for lindo? O autor traz um cenário semelhante ao que eu imaginei. E se o sonho de alguém for se formar em medicina, ser pediatra para trabalhar em postos de saúde de regiões super carentes? Aparentemente, é a coisa mais altruísta e heróica do mundo. Sem dúvida, parece. Explica para quem nos ouve como que um sonho maravilhoso de curar crianças pode estar corrompido por esse tal distúrbio na força. Essa é uma pergunta crucial. E a resposta que o livro traz corta na própria carne. O texto cita uma reflexão do Iago Martins que funciona como um espelho que ninguém quer encarar. Ele diz que nós temos a falsa sensação de que se estamos fazendo algo bom ou útil para a sociedade, então as nossas motivações estão acima de qualquer questionamento. A gente se sente inatingível. Mas a realidade psicológica e espiritual é o completo oposto. Olha, isso não há lugar melhor para esconder más motivações do que no serviço ao próximo. Uau! Isso inverte completamente a nossa bússola moral. É aterrorizante pensar que a bondade pode ser o esconderijo perfeito para o orgulho. É como se o serviço social fosse uma capa de invisibilidade para o narcisismo, né? Sem dúvida. Vamos analisar o mecanismo psicológico por trás disso. O serviço ao próximo gera aplauso social, gera status de virtude. Se fôssemos olhar para o mundo da filantropia secular, a gente veria milionários doando fortunas para a caridade.
O dinheiro ajuda? Sim, óbvio que ajuda. Mas a intenção lá no fundo. Muitas vezes, o motor daquilo é gestão de crise de imagem ou a compra de prestígio. No nível individual, quem atua na pediatria em regiões vulneráveis pode estar de fato curando os pacientes. Mas internamente, a força que faz essa pessoa acordar cedo não é o amor sacrificial pelas crianças. Pode ser outra coisa. Pode ser a necessidade desesperada de ser vista como um salvador. O profissional pode estar usando aquelas comunidades carentes como um palco, sabe? Um palco para construir uma autoimagem inabalável perante a sociedade e perante si mesmo. Para ninguém poder criticar. Exato. O serviço se torna uma blindagem contra críticas. E como o livro de Provérbios, no capítulo 16, adverte, as pessoas julgam as aparências, mas as verdadeiras motivações são conhecidas apenas por quem sonda os corações. Se a vontade não for verdadeiramente submetida, a pessoa vai ser conduzida por uma ambição corrompida, mesmo entregando um pacote externo de pura caridade. Cara, eu tô tentando processar isso porque bate de frente com tudo que a gente aprende desde criança sobre ser alguém na vida. E isso me leva aos exemplos reais que a obra menciona, né? Aquele desejo de ser reconhecido não nasce do dia pra noite. O autor ilustra essa ambição de uma forma que chega a ser irônica, com duas histórias. Sim, as histórias são bem marcantes. A primeira é sobre um jovem estudante de teologia. O sonho declarado dele, desde os corredores da faculdade, não era cuidar silenciosamente de um grupo de pessoas. Ele dizia com todas as letras e sem vergonha nenhuma que o grande objetivo da vida dele era ser pastor-presidente. Ele queria o cargo, a placa na porta. O título, né? O título. E veja a trajetória, ele conseguiu abrir uma igreja pequena onde, claro, se tornou o tal presidente. A estrutura inteira girava em torno da liderança e do carisma dele. E sabe o que aconteceu depois? Ele começou a fazer sucesso no ramo de palestras motivacionais e a vaidade falou mais alto. Ele simplesmente largou a igreja para viver exclusivamente dos palcos e do mundo corporativo. O que deixa muito claro que a congregação, as pessoas que ele supostamente pastoreava, nunca foram o fim, foram apenas um meio, um degrau, foi uma rampa de lançamento para o plano de carreira pessoal dele. Exatamente. O pessoal foi só um trampolim. E a segunda história consegue ser ainda mais invasiva porque envolve família. É sobre um cantor gospel bastante conhecido. O filho dele tinha bateria como primeiro instrumento. O garoto simplesmente amava tocar. Uma coisa natural dele, né? Sim, mas o pai interveio, cortou as asas do menino e aconselhou firmemente a não ser baterista. E o motivo? Porque, segundo o pai, quem toca bateria fica lá atrás no palco, no escuro. O pai queria que o filho fosse um cara de frente, que segurasse o microfone, que recebesse a luz dos holofotes e os aplausos. É muito pesado isso. Demais. Imagina a carga psicológica na cabeça de um jovem. Ele está sendo empurrado para o estrelato dentro de um ambiente que, em tese, deveria ser sobre fé e serviço. Mas as motivações do pai eram completamente pautadas pela fama, pelo destaque e por essa sede de atenção. Pois é. E se conectarmos isso ao quadro geral da nossa análise, precisamos olhar para a forma como o texto bíblico lida com isso. Especificamente na carta de Tiago, no capítulo 3, o texto trata dessa questão usando a palavra grega eriteia. Eriteia. Isso. As traduções modernas para o nosso idioma geralmente trazem isso como ambição egoísta. Mas os estudiosos da linguagem apontam algo fascinante aí. O adjetivo egoísta acabou sendo acrescentado nas traduções mais recentes justamente para tentar adaptar o texto ao espírito da nossa época. Espera, como assim? A nossa época mudou a forma de traduzir a palavra porque nós não aceitamos que a ambição por si só seja algo ruim? Precisamente. Hoje, a cultura idolatra a ambição. Se você chama alguém de ambicioso numa entrevista de emprego, a pessoa agradece, sabe? Sim. É visto como uma qualidade incrível, resiliência, foco. Exato. Mas, no texto original, não havia o adjetivo egoísta, porque eliteia já carrega uma carga totalmente negativa por si só. O termo é descrito ali como algo de procedência mundana e até demoníaco. Se formos buscar a raiz mais profunda no latim antigo, a palavra ambição está ligada à ideia de ambire.
E o que isso significava? Significava literalmente andar em volta, sair para fazer campanha eleitoral. Era o ato de ir de pessoa em pessoa, buscando aprovação, formando facções para ganhar notoriedade e votos. Nossa, isso é sensacional. É como se a vida moderna e até a vida religiosa moderna tivesse virado uma espécie de LinkedIn gigante. Fica todo mundo o tempo todo fazendo networking espiritual, né? Postando suas vitórias filantrópicas e seus feitos incríveis para o algoritmo divino e para os outros verem. A gente faz campanha eleitoral de nós mesmos o tempo todo, em vez de simplesmente fazer o trabalho silencioso que precisa ser feito. Essa sua analogia do LinkedIn é dolorosamente precisa. É bem isso. Essa ambição, essa necessidade de fazer campanha do próprio nome é o motor que faz com que a nossa autorrealização tenha primazia sobre absolutamente tudo. É a prova de que o nosso ego continua muito bem vivo, sentado no trono das nossas decisões e simplesmente recusa ceder o controle. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque se a gente pensar bem, nós estamos desconstruindo o chão que a sociedade atual pisa. É uma quebra de paradigma enorme. Total. Se essa ambição que o mundo tanto aplaude é vista como errada, se aquele deísmo terapêutico de usar a fé como um travesseiro emocional é falho, e se até as nossas boas ações podem ser só maquiagem para o nosso orgulho, qual é, de fato, a missão real de quem deseja viver uma vida com propósito, segundo a obra? Como a gente sai dessa armadilha? A saída que o livro aponta exige uma mudança drástica de identidade. O antídoto para essa cultura não é tentar ter sonhos menores. Ah, não é sobre sonhar pequeno. Não é reprimir o sonho em si. É o reconhecimento do que a teologia chama de senhorio de Cristo. E o que isso quer dizer na prática? Significa que quem caminha nessa jornada não é o protagonista de um filme de Hollywood. Onde o divino é só um coadjuvante de luxo, né? Exatamente. O divino não está ali só concedendo recursos para o seu final feliz. A figura correta é a do servo. É o reconhecimento de que a vida de quem crê não gira em torno da autorrealização desenfreada ou de deixar um legado incrível com o próprio nome em letras garrafais. É sobre algo muito maior que nós mesmos. Trata-se de estar à disposição de uma vontade que é soberana. E o detalhe que dói, uma vontade que muitas vezes vai contrariar frontalmente os nossos caprichos pessoais e a nossa fome insaciável por aplausos. E isso entra em rota de colisão a mais de 200 por hora com o que a gente consome na internet hoje. Você abre as redes sociais e o que mais tem é palestra motivacional travestida de mensagem espiritual, né? O tempo todo. O discurso vigente faz uma pressão imensa para que todo mundo seja o leão da sua própria história. Eles pegam as figuras históricas e dizem tipo, você nasceu para ser o grande líder, você é o novo Moisés, o novo rei Davi, o novo apóstolo Paulo. Vende-se essa promessa de que o destino final é sempre a glória e de que o universo vai te tirar do anonimato de qualquer jeito. O recado nas entrelinhas é: ser comum é um pecado. Isso levanta uma questão muito importante, que talvez seja o ponto mais revolucionário dessa análise toda. Qual é, afinal de contas, o problema do anonimato? Por que a nossa sociedade foge tanto como o diabo foge da cruz da ideia de realizar um trabalho silencioso e invisível? É uma versão real, né? Sim. E o autor nos confronta de um jeito muito simples. Ele pergunta quem é que lembra o nome daquela pessoa que acordou de madrugada e preparou a comida no último retiro comunitário ou no acampamento de jovens. Quase ninguém lembra. Ninguém. Mas o esforço silencioso dessa pessoa lá nas panelas foi tão indispensável quanto a voz de quem estava no palco segurando o microfone e recebendo os aplausos de todo mundo. A grande e necessária defesa do Zé da Esquina, sabe? A cultura do algoritmo dita que ser o Zé da Esquina, viver uma vida pacata e ordinária, é o maior fracasso possível hoje em dia. O valor das coisas passou a ser medido só pela visibilidade e pelo número de curtidas. É uma métrica muito cruel. Demais. Mas a visão que a obra resgata valoriza o anonimato de uma forma monumental. O livro cita, por exemplo, o capítulo 16 da Carta aos Romanos. Quando a gente lê isso, parece só uma lista telefônica antiga, sabe? Uma sequência enorme de nomes difíceis que a gente costuma pular. Dá vontade de passar direto, né? Pois é.
Mas o que é aquilo, na verdade? É uma lista de indivíduos comuns, trabalhadores braçais, donas de casa, coadjuvantes absolutos para a história secular. Mas foram esses trabalhadores anônimos que sustentaram financeiramente o gigante ministério de Paulo. Sem esse apoio invisível que a história esqueceu, nada teria sido alcançado. É lindo ver por esse ângulo. Sim. E a gente tem também Hebreus 11, citando os heróis da fé, que viveram vidas de privação, sustentaram o mundo e sequer tiveram a honra de ter os nomes registrados nas páginas. Eles foram chamados de homens dos quais o mundo não era digno, e eram completamente anônimos. É exatamente isso. A cultura do selfie, esse culto incessante ao próprio umbigo, treina as nossas mentes desde cedo para buscar a glória dos homens. Ela sussurra que se não formos vistos, nós simplesmente não existimos. Que mentira pesada, né? Faz com que a busca compulsiva por reconhecimento seja o oxigênio de qualquer projeto. Mas o perigo de desejar constantemente o palco principal é destrutivo. E não só para nós mesmos. E aí que entra aquele alerta cirúrgico do autor Dave Harvey que o texto nos traz e que soa como uma sirene de emergência. Ele diz o seguinte: em nossa superestimada perseguição de glória própria, colocamo-los no caminho da ira de Deus. É uma constatação de dar frio na espinha. Arrepia mesmo. Porque quando nosso foco principal é construir uma vitrine blindada por nosso próprio nome, nós criamos uma competição desleal com o dono da obra. Por isso, a conversa hoje culmina nessa conclusão que o Bugarin defende com tanto vigor: a necessidade imperativa de declarar falência. Nós precisamos declarar a falência dos nossos projetos particulares, sabe? Romper com isso. Sim, desses planos meticulosos e dos sonhos de estimação que estão contaminados por essa doença do protagonismo e do narcisismo. E para fechar nossa reflexão de hoje, eu deixo a quem nos ouve um pensamento para ecoar ao longo das próximas horas. Nós falamos muito sobre os sonhos que nutrimos para nós mesmos e como o egoísmo se esconde neles. Mas a provocação final é: e os sonhos que nós projetamos nas pessoas ao nosso redor? Nos nossos filhos, nos nossos cônjuges, na nossa família? Nossa, isso é um campo minado. Fica a reflexão. Até que ponto a sua expectativa feroz sobre o sucesso das pessoas que você ama, seja para o seu filho seu melhor aluno, o grande baterista, o médico renomado, não é na verdade apenas uma extensão do seu próprio ego, buscando uma segunda chance de brilhar através deles? Uau! Essa é uma pergunta que tira o chão, mas que é o primeiro passo para uma construção honesta das nossas relações. Se a gente consegue identificar o nosso orgulho, escondido até na forma como amamos os nossos filhos, nós estamos começando a enxergar com clareza. E o mais belo de perceber que a verdadeira liberdade, aquela que tira mesmo o peso dos nossos ombros, muitas vezes se encontra justamente nessa falência aceita das nossas ambições artificiais. É uma libertação. Com certeza. Bom, essa foi apenas a introdução das quebras de paradigmas que essa obra oferece. Tem muito mais vindo por aí. E eu quero deixar um aviso essencial para toda a nossa audiência. Teremos um novo episódio desse mesmo livro muito em breve. Nós vamos continuar desbravando como viver, na prática, essa rendição total dos nossos planos. Então fiquem de olho e não percam a nossa próxima conversa. Foi um privilégio imenso conduzir esse mergulho nas ideias hoje. Que Deus abençoe todos os ouvintes.